Olá pessoal, iniciemos nossa aula de hoje dando sequência ao empirismo britânico, no qual falávamos anteriormente sobre Thomas Hobbes, aquele que dizia que o homem é lobo do homem e falava do pacto social, mas nós demos destaque principalmente à questão gnoseológica, ou seja, de como a gente obtém o conhecimento. Pois é, hoje nós falaremos um pouco sobre John Locke, que é um dos maiores representantes do empirismo britânico. Ele é considerado o pai do iluminismo, nós vamos ver por quê. Mas em relação ao aspecto gnoseológico ou epistemológico, o que a gente pode dizer de John Locke? John Locke, ele vai se opor duramente a Descartes, que ele defendia as ideias inatas. John Locke fala, não existe ideias inatas. Nós não conhecemos nada antes de nascer. Nossa mente é como se fosse uma tábula rasa. O que é tábula rasa ou tábua rasa? Ou placa de madeira? O que é? Exatamente, é como se a gente tivesse uma superfície lisa, ou um papel, no qual vão sendo escritas as experiências. Por exemplo, a gente nasce sem ideia nenhuma, e as ideias que a gente vai possuindo ao longo da vida são adquiridas mediante a experiência sensível, imediata e por seu processamento interno. O que significa isso? Ele vai defender dois tipos de ideias. A gente tem as ideias da sensação e as ideias da reflexão, que envolve um pouco um sentido interno. Vou explicar um pouquinho melhor. As ideias da sensação são aquelas que chegam na nossa mente através dos sentidos. Quando a gente tem uma experiência sensível, as sensações, a gente tem essas ideias que vão moldando os objetos externos na nossa mente. Por exemplo, as ideias de amarelo, de duro, de amargo, mole, frio, ou seja, os sentidos, as ideias que vêm através dos sentidos. As ideias da reflexão são aquelas que são resultado de uma combinação de sensações que a gente vai ter pelo processo de reflexão, não é isso? Então, reflexão não é você voltar-se sobre si mesmo? Então, você pega essas ideias e vai associando essas ideias. Então, a partir da associação dessas ideias, você vai tendo outras ideias. Então, isso que seria a concepção de ideias da reflexão. Seriam ideias como a percepção, o pensamento, duvidar, crer, raciocinar. Porém, para Locke, de qualquer maneira, a mente sempre tem as coisas materiais externas como objeto da sensação e as operações das nossas próprias mentes como objeto da reflexão. Ele vai admitir que existem aquelas ideias que não são só de experiência sensível. Por exemplo, o conhecimento matemático, que é válido em termos lógicos. Então, ele vai ser um empirista, mas não ao extremo. E por que John Locke é considerado o pai do iluminismo? Primeiro, porque ele vai criticar o absolutismo, ou seja, a gente estava falando agora no aspecto gnoseológico, ou seja, em relação ao conhecimento. Agora, no aspecto político, social, essas ideias dele também em relação ao empirismo. Por quê? Primeiro, se nós não temos ideias inatas, nós também não temos poderes inatos, ou de origem divina, como as pessoas entendiam no absolutismo monárquico. Então ele vai querer proteger a liberdade do cidadão e vai defender que o poder social deve nascer de um pacto entre as pessoas. Parece um pouquinho com Thomas Hobbes, não é isso? Ou seja, as pessoas elas vão expressar os seus desejos através das leis, a comunidade que vai escolher o que é de consentimento dos indivíduos, para poder atingir o bem comum. É exatamente isso. Ou seja, ele vai ser considerado o pai do iluminismo por isso, porque ele vai ser um dos primeiros a defender a liberdade individual, a tolerância religiosa. Ele vai defender também a expansão do sistema educacional, a livre iniciativa econômica. A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente estiver falando um pouco de iluminismo. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.